Isso, recadão maravilhoso aqui no programa da tarde, né? E agora quero te convidar para um bate-papo também junto com o doutor Francisco Torres, tudo bom? Que é dentista aqui com a gente no programa da tarde, doutor Antônio Francisco Torres. E hoje para um bate-papo onde nós vamos falar sobre sensibilidade nos dentes, que é um problema que acaba cometendo muitas pessoas, né, doutor? Para a gente começar nosso bate-papo, eu queria começar lhe perguntando o que caracteriza um dente sensível. Boa tarde. Boa tarde. A primeira coisa que é importante a gente saber para entender a sensibilidade é entender que o dente ele tem basicamente 3 tecidos. O tecido mais externo, que é o esmalte, que é como se fosse um vidro que recobre uma mesa. Depois nós temos um tecido que é a dentina, ele é como se fosse um osso, ele é poroso, cheio de ramificações. E internamente nós temos a polpa. A polpa do dente é a parte que contém artérias, veias e nervos. É a parte viva do dente. Então, quando esse tecido mais externo, que é quem protege o dente, apresenta qualquer tipo de falha, qualquer fratura, qualquer desgaste, e expõe esse tecido logo abaixo dele, que é a dentina, que é porosa, que tem terminações nervosas, o paciente vem a ter essa sensibilidade. Então, a sensibilidade ela só existe quando essa parte de cima já tem sofrido algum tipo de alteração, é isso? Se a gente considerar como os dentistas falam, sim. Mas aí a pessoa pode ter uma sensibilidade por conta de uma cárie não tratada. Sim, a pessoa pode ter uma sensibilidade por conta de uma recessão gengival, que é quando a gengiva desce um pouco da raiz. A raiz não tem esse esmalte que protege o dente. Quando você faz uma restauração muito profunda, nos primeiros dias o dente ainda apresenta sensibilidade. Então, a sensibilidade propriamente dita está relacionada com isso. Mas uma das causas também muito importante da gente identificar é quando o paciente tem, por exemplo, refluxo. Sim. O paciente que utiliza de muitos alimentos ácidos. Por exemplo, hoje é moda a pessoa de manhã tomar um suco com limão, né, que diz que vai melhorar a digestão, melhorar a acidez. Então, esse suco com limão, o contato dele com os dentes, ele faz com que o esmalte do dente perca minerais. E essa perda de minerais deixa esse esmalte menos resistente. E isso pode desgastar mais rapidamente. Eu até comparo assim para os alunos, para os pacientes, eu comparo assim, como se fosse uma panela. Aquela panela que você fica areando, com o passar do tempo, aquela panela vai desgastando panela, e aparece aquela cavidade. Então, o esmalte também, né? E, doutor, puxando para ir para o lado da sensibilidade, sem ser a sensibilidade já de dente que foi restaurado, com canal, aquela sensibilidade mesmo que a gente sente ali ao tocar algum alimento muito gelado ou até mesmo muito quente. Essa sensibilidade existe também por ser uma condição do corpo da pessoa ou de alguma carga genética ou não? É uma boa pergunta. Então, existem características genéticas que facilitam isso. Por exemplo, essa sensibilidade relacionada com a recessão gengival, ela está relacionada com o fenótipo gengival. Ou seja, se eu tenho uma gengiva fina, essa gengiva tem uma predisposição genética de se afastar do dente mais facilmente do que uma gengiva mais espessa. Então, essa gengiva fina, quando ela se afasta, ela expõe a raiz. Então, isso seria uma condição genética para que as pessoas tenham mais sensibilidade. Outra coisa que às vezes a gente não observa, que o leigo não observa, sempre se prende ao uso de pastas e produtos dessensibilizantes, é a oclusão. Então, quando a pessoa não morde direito, os dentes não se encaixam direito, alguns dentes vão sofrer uma carga mastigatória, um peso da mastigação maior do que outros. Esses dentes que recebem uma carga maior, que tocam primeiro nele antes de tocar nos outros, ou que tocam nele sem tocar nos outros, eles estão mais predispostos a terem sensibilidade, tanto pela perda da gengiva, como pela perda do esmalte. Existe um fenômeno chamado de abfração, que é uma fratura do esmalte do dente, geralmente ocorre bem num pezinho do dente, próximo da gengiva. Às vezes, com a unha, você sente que tem uma cava, e esse fenômeno é um dos fatores
que causa a sensibilidade dentária. Olha, muito bem pontuado, viu? Eu de longe imaginaria que a mordida, quando ela não está encaixada, né, poderia aí causar a uma das principais sensibilidade causas. também. Gente, muito bacana essa pontuação. Realmente, de longe eu ia imaginar isso. E já por falar nisso, doutor, o que o dente sensível pode causar na vida de uma pessoa, né? Pode atrapalhar, digamos assim? Sim, a primeira coisa é assim, o dente sensível ele está relacionado com dor. Então, a dor por si só já atrapalha a pessoa. Mas o que você precisa, o que eu acho que é importante a pessoa lembrar, é que assim, essa sensibilidade dentinária está relacionada com dor pontual. Sim. Então a pessoa toma ali, come um doce, toma uma água gelada, toma uma coisa quente, você sente aquela dor e logo ela passa. Então, o que está relacionado com aquilo? Quando eu tenho a exposição das terminações nervosas, seja na raiz ou seja na porção coronária, onde o esmalte foi fraturado, quando isso ocorre, essas terminações nervosas vão receber aquele estímulo térmico, que é o alimento frio, o alimento quente, o alimento doce, o alimento ácido, e aí ela vai desencadear aquilo ali. Logo depois que o alimento é digerido, é afastado, ela passa a dor. Então isso seria até um diferencial para a gente entender assim, será que não é uma cárie escondida, que a gente não está vendo, que às vezes até o dentista não conseguiu ver? Então, geralmente quando é cárie, é uma dor mais prolongada, e quando a cárie já está num tamanho maior, ela está relacionada inclusive com a necessidade de analgésicos. Fica até latejando, né? Aquela dorzinha que dor fica até latejante é uma característica da pulpite, que está relacionada com a cárie. Mas assim, os dois fenômenos, a dor por causa da cárie ou a dor por causa da sensibilidade dentária são muito parecidas. São bem parecidas, né? Doutor, por que algumas pessoas têm a sensibilidade maior para alimentos gelados e outras para quentes? Normalmente, assim, os alimentos frios e doces, eles geram uma sensibilidade maior, assim, no maior número de pessoas. A sensibilidade ao quente, ela está mais relacionada com uma inflamação pulpar. Ou seja, quando aquele tecido vivo que está no interior do dente está inflamado. Então, existe uma pulpite, que nós chamamos de pulpite reversível e irreversível, que ela está muito relacionada com o quente. Inclusive, quando eu tenho essa pulpite, o frio, ele até alivia a dor. E o quente não. Então, quando você quer saber se o seu problema é mais sério ou não, o quente sempre é o mais sério. É o mais sério, né? Olha aí. A sensibilidade com o frio e com o doce é uma sensibilidade mais branda que, na maioria das vezes, o que é importante é você ir ao dentista para que o dentista faça o diagnóstico da causa. E aí, dependendo da causa, vão ter vários tipos de tratamento. Entendi. O meu caso, então, tá mais de boa, viu? Porque eu sinto no gelado. Doutor, para quem sente a sensibilidade na hora de fazer um clareamento, isso é muito comum também, né? É verdade. Na hora de fazer clareamento, eu recomendaria que você jamais fizesse o clareamento caseiro, você fazer sozinho. Quem tem sensibilidade deve procurar fazer sempre o clareamento acompanhado de um profissional. Porque o profissional, ele tem produtos que protegem as áreas sensíveis. Então, na hora que ele vai fazer, ele tem uma proteção que nós chamamos de gengiva artificial. Essa gengiva artificial ela é colocada exatamente nas áreas que podem desenvolver uma sensibilidade. E aí a gente já previne aquilo. Quando você tenta fazer em casa, não há essa seletividade do produto entrar em contato só com o dente ou entrar em contato com as áreas já sensíveis. Não dá para fazer. Não dá para controlar. Então, a minha recomendação é essa. É isso. Doutor, para a gente encerrar, quais são os cuidados diários que uma pessoa que tem sensibilidade pode fazer para tentar controlar, para minimizar a situação? Tá. Vou tentar resumir. A primeira coisa, procurar um dentista. Tem sensibilidade, procurar um dentista. Porque tem solução a sensibilidade? Tem. Tem. Quase todos os casos, assim, eu diria que todos os casos têm solução. Mas a primeira coisa é detectar a causa. Quando nós detectamos a causa, aí tudo fica mais fácil. Mas quais os principais cuidados que nós temos que ter? Primeiro, alimentos ácidos. Nós não devemos utilizar muitos alimentos ácidos. Utilizar procedimentos que
que minimizem a ação do estômago, da acidez do estômago. Outra coisa, se utilizar de pastas e enxaguantes que são utilizados para dessensibilização, contra a sensibilidade. O que é importante a gente saber é o seguinte, que existem pastas contra o cálculo ou tártaro, existem pastas para o clareamento. Esse tipo de pasta aumenta a sensibilidade. Então, quando você quiser, vou usar uma pasta para clarear, ela aumenta a sensibilidade. Sim. Uma pasta para evitar o tártaro, ela aumenta a sensibilidade. E a sensibilidade, a pasta para dentes sensíveis é o contrário, ela às vezes ajuda a formar mais tártaro. Então, é interessante essa visita ao profissional para a gente avaliar o paciente, ver quais são as causas, o que melhora a condição dele, que aí, com certeza, ele vai melhorar como um todo, vai se alimentar melhor, vai sorrir melhor e vai ter mais saúde. Com certeza, né? Praticar o autocuidado, né? É uma questão de bem-estar também, né, doutor? É isso. Então, quer dizer, eu não sabia que até na hora de escolher o creme dental, isso pode influenciar também Muito. na sensibilidade, né? Doutor, muito obrigada pelos Obrigado. esclarecimentos. Muito bom, viu? Você tem dente sensível? Espero que a gente possa ter te ajudado aqui com as dicas do doutor Antônio Francisco Torres, tá? Brigadão, doutor. E olha, quero aproveitar agora para dar um recadinho direto da Maternidade Santa Fé.